jogado fora e ela passou a servir ao Senhor, glória a Deus. O que nos domina agora não é mais espírito perturbador, não. O que nos domina agora é o Espírito de Deus que está na nossa vida. É a natureza de Deus, é a vida de Deus, é o sentimento de Deus, é o Espírito de Deus, é a palavra de Deus, é a graça de Deus, é Cristo em nós, esperança da glória. Ele é o governador. Mas aqui diz, levantando-se contra ti. Irmãos, esse governador sempre será contra mim, sempre será contra você. Sabe por quê? Primeira razão, quando ele olha para mim, quando ele olha para você, a primeira coisa que ele vê na minha vida, na sua, ele vê a imagem de Deus. E ele, meus irmãos, tem um pavor de ver a imagem de Deus. Deus, meus amados irmãos, quando criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. É bem verdade que o pecado ofuscou, apagou, ficou como que ofuscado na vida do homem a imagem e semelhança de Deus. Mas através de Jesus Cristo, que nós recebemos como nosso Salvador, irmãos, começou a brilhar, começou a aparecer, começou a despontar na minha e na sua vida, novamente, a imagem e semelhança de Deus. E ele que é inimigo de Deus, é inimigo do homem, que é, meus irmãos, o auge da criação de Deus. Ele se levanta contra mim, ele se levanta contra você, porque primeiro, nós temos a imagem de Deus na nossa vida. Irmãos, o crente verdadeiro, o crente salvo, perdoado, o crente genuíno, ele tem a vida de Deus dentro dele. Eu estava outro dia apontando na minha Bíblia que o crente tem, entre outras, 5 coisas de Deus na sua vida. A Bíblia diz que o crente tem natureza de Deus. Qual a natureza de Deus? Amor, paz, longanimidade, benignidade, temperança. O crente tem natureza de Deus. Segundo, a Bíblia diz que nós temos sentimento de Deus. Terceiro, a Bíblia diz que nós temos a mente de Deus. Quarto, a Bíblia diz que nós temos o Espírito de Deus. E quinto, a Bíblia diz que nós temos a graça de Deus. É por isso que São Paulo dizia, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo vivendo em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glórias ao Senhor. Meus irmãos, é contra mim, contra você. Nunca esqueça que Satanás, ao olhar para mim, para você, ele é contra mim, contra você. Eu estou me lembrando quando os discípulos estavam no barco, cruzando o mar da Galileia, e levantou-se um temporal. E lá em determinado momento São Marcos registra assim, e o vento lhes era contrário. Irmãos, nunca esqueça que o vento é contrário. Você está remando nesse sentido, e o vento vem no sentido oposto, como que querendo empurrar lá para trás. O vento é contrário. Foi por isso que Jesus, falando aos discípulos e a nós por extensão aqui nesta noite, ele diz assim, ai de vós, quando todos falarem bem de vós. Ai de vós. A igreja está no mundo, irmãos, mas não pertence ao mundo. Jesus diz, eu vos escolhi do mundo, eu vos nomeei, para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Irmãos, o inimigo é contra mim, o inimigo é contra você. Se pudesse há muito tempo, ele já tinha acabado com a minha vida, com a sua vida. Se ele pudesse há muito tempo, ele já teria acabado com a igreja do Senhor. Ele fez muitas tentativas, mas a igreja continua viva e poderosa, porque a igreja não está edificada num homem, a igreja está edificada na grande rocha que é Jesus, e contra ela as portas do inferno não haverão de prevalecer. É por isso que diz a Bíblia que nem a morte, nem a vida, nem a tribulação, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, e nem alguma outra criatura nos poderá tirar do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor.
E foi também por essa razão que Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas e ninguém as arrebatará da minha mão. O inferno inteiro pode se levantar, o inferno pode arregimentar todas as suas forças e tentar lutar contra a igreja, contra um crente que está em comunhão com Deus. Ele será derrotado, eles serão derrotados, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. Levantando-se contra. Ele não é a favor, não. Mas estou com uma luta. E que você esperava? Mas estou sofrendo. E que você esperava? São Pedro diz assim: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos provar, como se coisa estranha vos acontecesse. Se sofreis, não sofra como homicida, diz ele. Não sofra como malfeitor. Não sofra como aquele que se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, antes glorifique a Deus nessa parte. Porque para isto fostes chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Irmãos, nós estamos seguindo as pisadas de Jesus, as marcas das suas pisadas. Uma pessoa, por exemplo, quando anda na areia, vai deixando as marcas dos pés. E a Bíblia diz que nós estamos andando nas pisadas do Senhor Jesus. E a gente vai pondo o pé, vai andando. A Bíblia diz que Ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Ele foi na frente e nós vamos atrás. É por isso que nós somos chamados cristãos. Porque cristão significa aquele que está seguindo Cristo. Cristo pisa ali, o cristão pisa também. Cristo pisou lá, o cristão pisa, seguindo as suas pisadas. Agora, nas pisadas de Jesus, irmão, teve também muito sofrimento. Jesus chorou muitas vezes. Alguém diz que Jesus chorou 2 vezes. Sim, ele chorou diante do túmulo de Lázaro, ele chorou diante da cidade de Jerusalém, mas lá em Hebreus está escrito que ele chorou muitas vezes diante do Pai. E o crente muitas vezes chora também, mas Jesus chorou. Eu nunca li na Bíblia, irmãos, em lugar nenhum na Bíblia, eu li que Jesus sorriu. Eu li na minha Bíblia que Jesus se alegrou no Espírito Santo. Mas, meus amados irmãos, quem está seguindo as pisadas de Jesus, tem sofrimento, tem provação, tem calúnia, tem infâmia. Chamaram Jesus comilão, beberrão, amigo de publicanos, amigo de pecadores, endemoniado. Tudo bem, mas enquanto os homens estavam dizendo assim, o pai dizia: este é meu filho amado em quem eu me comprazo, a ele ouvi todos. Só que Jesus, irmãos, andando nas suas pisadas, hoje ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e é ali ao lado dele que nós vamos assentar também, porque ele diz: aquele que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no trono, assim